Eu sempre me senti sozinha, sempre. Você, quando não está no lugar que é o seu lugar, você tem uma tendência a sentir essa solidão. Mas eu sempre quis encontrar uma luz ao fim do túnel. Eu sabia o quê? Eu não sei como, mas eu quero sair disso. A sua história começou a mudar antes mesmo de você nascer. No dia em que o seu avô precisou, como você mesma disse, fugir de Portugal, veio para o Brasil, mas não veio trazendo sua avó nem sua mãe. Imagina, minha avó, ela nasceu no meio da guerra. Ela foi vítima da pobreza, da destruição. Eles viveram numa pobreza extrema e eles chamaram todos os homens e fuzilaram todos os homens da rua. O seu bisavô foi um deles? Durante muitos anos, meu pai não quis falar comigo. Eu queria que ele me perdoasse por eu ser eu. Essa é a foto do prédio do meu pai, depois do prédio ter caído. Eu falava pra minha mãe, quando ela ia trabalhar, você vai voltar? Mas você promete que você vai voltar? Mãe, você vai me buscar na escola? E aí chegou um dia que você falou pra ela, vamos embora. A gente ficou num quarto, então dormia minha avó, minha mãe, eu e o cachorro. A gente pegava 3 ônibus, pegava a barca, mais 2 ônibus. Eu tinha amigas que me bancavam praticamente. E aí, como é que você, dessa situação, evoluiu para dizer, vou estudar jornalismo? Eu quero algo, e aí eu penso, e pra mim não tem outra opção. Eu vou conseguir. Alguém vai assistir tanta coisa sobre mim? Muita gente. Que medo. Minha convidada é uma mulher que tem uma força imensa. Começou a construir sua história em Portugal, onde tudo lhe foi muito difícil. Ela tinha só 1 aninho de vida quando seu pai brasileiro foi viver nos Estados Unidos. E aí o fantasma da rejeição passou a assombrar a minha convidada e foi assim por muito tempo. Mas aquela menina doce cresceu. Bem, o prédio onde o pai dela morava desabou. E a força da minha convidada se tornou ainda maior. Ela veio para o Brasil, é uma história de sucesso, você já entendeu? Minha convidada é também minha colega apresentadora na rádio e na internet, nas manhãs da TMC. Eu sou Rodrigo Alvarez e o Em 3 Atos na TMC está começando agora. Joana Treptow, pode entrar. Isso eu conheço, mas eu não peguei a referência. Eu fiquei pensando, tem alguma coisa a ver comigo, eu tenho certeza, mas o quê? Tem a ver a ideia de voltar, a ideia de um lugar que espera por você, ou Portugal já está longe? Portugal tá longe, mas é minha terra. Eu acho que eu tenho que voltar muito, e mais do que voltar fisicamente, que é uma vontade, eu tenho que resgatar sempre muito o que vem das minhas raízes. Você volta de vez em quando a Portugal? Eu voltei 3 vezes. É caro viajar, né? E quando você vem novinho, você não tem essas possibilidades. Depois você começa a trabalhar, não é sempre que você tem férias. E agora, quando eu vou viajar, eu procuro outros lugares. Como é que você se sente quando você chega em Portugal? O que você sente quando você pisa naquele aeroporto? Você já teve muito tempo longe daqui do Brasil? Já, morei 15 anos fora. E qual foi o máximo de tempo que você teve longe daqui? Talvez 2 anos na pandemia. Quando você volta, não é uma coisa assim, tipo... é o cheiro, é a temperatura, é as pessoas, tudo. As cores são diferentes. Eu não sei te explicar. Claro que não são diferentes, mas parece que é um lugar que é seu. Então eu sinto que sou eu. É a sua casa, Portugal? É a minha casa. O Brasil, o que é? O Brasil, para mim, é esperança, é um futuro, é o risco, é uma construção. Sua construção? Eu vim para o Brasil para construir, para experimentar e para arriscar. A sua história começou a mudar antes mesmo de você nascer. No dia em que o seu avô precisou, como você mesma disse, fugir de Portugal, veio para o Brasil, mas não veio trazendo sua avó nem sua mãe. O meu avô fugiu e a minha avó ficou. A minha avó é holandesa. Ele saiu, ele avisou a sua avó que estava indo embora de Portugal? Ele avisou a minha avó. Mas um dia antes. Não convidou a sua avó para ir junto? A minha avó, ele falou, eu tô indo. Isso é o que a minha avó diz. E eu falei com ela recentemente sobre isso. Perguntei pra ela, ela não tem problema nenhum em me falar. Ela fala que ele disse, tô indo, mas que ela mesma não queria. Então,
E tem muita coisa que ela não me conta, mas ele veio. Logo depois, o meu tio veio encontrá-lo, que era o filho mais novo. Era um problema com a questão fiscal. Era um problema, ele teve problemas com a empresa dele, enfim, com problemas financeiros. Aí ele teve que sair, teve que vir. E ele veio pro Brasil. E aí meu tio, que era o irmão mais novo, veio. Passou um longo período. Em outro momento, a irmã mais velha, que é a minha tia, também veio estudar pro Brasil. A minha mãe quis sempre ficar com a minha avó. Ficaram só as duas. Depois de um determinado momento, ficaram as duas. E aí, como é que elas sobreviveram? De repente, sua avó se viu obrigada a trabalhar. Sim. A minha avó, ela saiu da Holanda, ela tinha 22 anos. Ela conheceu o meu avô, se apaixonou. Sua avó é holandesa? Minha avó é holandesa. Ela saiu da Holanda com 22 anos para casar com o meu avô. Foi para Portugal e... Ela saiu para casar? Já era um casamento arranjado? Eles se conheceram na Holanda, porque meu avô trabalhava e fazia negócios, viajava. Foi para Holanda, eles se conheceram lá. E aí ele chamou para casar. E ela foi para Portugal, ela não falava uma palavra de português. Ele falava inglês, mas a família dele toda, que era uma grande família, aquela coisa bem portuguesa, não falava inglês. Então, ela não se entendia com a família do meu avô. Nem conseguiram se conectar. Então, era uma estrangeira vindo para a família. A minha avó ficou casada com meu avô há alguns anos. E, na adolescência da minha mãe tinha 16 anos, teve esse grande problema. Que foi a saída do seu avô. Que o meu avô veio para o Brasil. E a sua avó, como é que ela se virou? É uma situação muito delicada, muito difícil, assim, porque a vida da minha avó mudou literalmente, do dia para a noite. Então, ela tinha uma vida boa, ela não precisava trabalhar, ela cuidava dos filhos e, do nada, eles precisaram, inclusive, ser acolhidos num quarto na casa de uns conhecidos, porque eles perderam literalmente tudo que tinham. Porque o seu avô, mesmo que tivesse ficado, teria perdido tudo. Sim, por isso que ele veio embora, inclusive. Você me disse que o seu avô era como um fidalgo, né? Que significa um filho-dalgo, né? É alguém que tem nobreza praticamente na história. Seu avô, o que ele era em Portugal antes de tudo acontecer? Você sabe que eu não sei? Tem, assim, aspectos do passado que eu nunca me interessei muito por ir atrás. Eu acho, por exemplo, a história da minha avó tão fascinante, a família da minha avó tão fascinante. Eu sempre pergunto para minha avó sobre a infância dela na Holanda, a vida dela. Então, eu sei que o meu avô, na época que ele casou com a minha avó, ele tinha, né, era uma família rica, meu avô tinha uma quinta, ok, não era uma quinta, minha avó fala, brincando, que assim, era uma propriedade, mas assim, ele tinha uma condição boa. Mas eu sempre me interessei pela vida da minha avó. Minha avó, ela nasceu em 42 em Haia. Você quis apagar o seu avô da sua história ou você, sem querer, apagou o seu avô da sua história? Eu acho que sem querer eu apaguei. Eu tive pouquíssimo contato com meu avô. A gente se viu, acho que 2 vezes, talvez nem isso, mas eu acredito que 2 vezes. E eu não acho que não restou muita história ali para eu resgatar. Não sei. Eu acho que a verdade é que eu tenho uma ligação tão forte com a minha avó que eu acho que eu esqueci. Eu sou fascinada por ela, pela história da minha avó, da minha mãe. E eu sempre fui fascinada por isso. Imagina, a minha avó, ela nasceu no meio da guerra. Em Haia, em 1942. Exatamente. Uma família que era super simples e que tem muita história para contar. Então... Origem judaica? Não. Não? Não. Ela foi vítima da guerra de alguma forma? Ela foi vítima da pobreza, da destruição. Meu bisavô, ato falho, ficou surdo durante a guerra por conta dos bombardeios. Eles viveram numa pobreza extrema. Ela teve familiares e amigos que foram vítimas. Inclusive, tem uma história absurda. Tem várias, mas uma história que eu acho realmente muito impactante é que o meu bisavô saiu um belo dia para visitar a mãe dele, que morava em outra cidade, tinha uma distância a percorrer. E, enquanto ele ficou uns dias fora, teve um problema entre soldados alemães que tinham ocupado um hotel no canal, na rua onde a minha avó morava, ou problema perto. Dele com os soldados alemães? Um problema dos soldados entre eles.
eles se mataram. Por conta de uma jogatina, um matou o outro. Seu bisavô testemunhou? Não, meu bisavô estava longe. Só que aí, como é que eles acordariam no dia seguinte e contariam para os superiores, para os oficiais, que o, sei lá, soldado morreu? Então, eles disseram que tinha sido algum homem da rua. E eles chamaram todos os homens e fuzilaram todos os homens da rua. O seu bisavô foi um deles? O meu bisavô foi o único que sobreviveu porque não estava lá. Ele tinha ido visitar a mãe. Olha só. Então, durante muito tempo, ele foi o único homem da rua. Você não estaria aqui, então, se ele não tivesse ido Não fazer essa visita? estaria aqui. Não. Tem um monte de coincidência para eu estar aqui. Um monte de coisa aconteceu e deixou de acontecer para eu estar aqui. Então, Então é a coisa mais improvável do mundo você estar aqui conversando comigo hoje. Pode ser. Ou talvez mais provável, depende do ponto de vista. Assim, tudo aconteceu, né? Para que eu estivesse aqui. E aí sua avó desejou sair da Holanda? A minha avó, não, eles reconstruíram a vida. A família dela foi muito, inclusive, atuante. O povo holandês se uniu muito, que é o que a minha avó conta, no momento em que o país precisou ser reconstruído. A mãe dela atuou como enfermeira durante a guerra, ajudando todas as pessoas que precisavam de atendimento. E ela cresceu com o país sendo reconstruído. E ela ficou lá até os 22 anos. Tem um amor muito grande pela nação dela, um amor muito grande pelas raízes dela. E mais, pelos povos que deram origem à família dela. Então, minha avó, ela é muito apegada a tudo que é tradição de povos nórdicos, de vikings, de tudo que tem isso, sabe? Ela gosta muito. Então você é um pouco viking. Ela diz que sim. Aí depois tem outras horas que é coisa de duende, não sei o quê. Tudo que é místico, a minha avó perpetua muito. O que é que tem de duende? Eu acho que é uma forma de falar, assim, mas a minha avó acredita em tudo que é místico. Forças, energias. E eu acho que, acima de tudo, o bem. Sabe? A energia que vibra numa altura que vibra o bem. Você também acredita? Sim, muito. Em duendes também? Também, eventualmente. Eles existem? Eu não acho que duendes existem, eu acho que existem várias formas e várias... formas não, porque forma a gente já imagina algum material, mas acho que existem várias maneiras de vida. Acho que é muita prepotência nossa acreditarmos que só isso aqui existe. Então, eu acredito nessas forças, eu acredito em tradições que se perpetuam, como, por exemplo, isso que a minha avó acredita dos vikings, os hábitos, os costumes. Eu acho que nós somos uma evolução, não sei se pro bem, necessariamente, mas nós somos uma evolução de muito que anda lado a lado nesse universo. E essa sua avó, que aprendeu o que é a guerra, o que é a miséria que vem com a guerra, estava lá em Portugal quando, de repente, se viu sozinha. Sim. Ela enfrentou a miséria? Eu acho que sim. E eu acho que quando a gente voltou para o Brasil, ou melhor, quando a gente veio para o Brasil, eu acho que isso de novo. Então, a minha avó, quando o meu avô saiu, foi embora, ela precisou recomeçar a vida do zero, literalmente. Não tinha nada, nada. E não podia ter nada, inclusive no nome dela. Não ter nada quer dizer o quê? Ela não tinha onde morar. Não tinha onde morar. Não tinha nada. Não tinha onde um morar. bem. Não nada. tinha um bem nenhum. Não tinha nenhuma segurança. Uma holandesa que mal falava português. Quanto tempo de Portugal ela tinha nessa época? Ela tinha... Acho que minha mãe tinha 16 anos, ela devia ter uns 20 anos. Mas a minha avó até hoje, com todo o devido respeito, ela fala o melhor português que ela consegue. Mas a minha avó ainda tem dificuldade para se comunicar. Eu vi a sua avó numa postagem sua no Instagram. Ela é demais, demais. Assim, ela é a pessoa mais especial do mundo. Junto com a minha mãe. E aí sua avó, ela foi cuidar de crianças. Como é que foi? Mas ela não tinha casa, e como é que ela cuidava dessas crianças dentro de casa? Depois, muito tempo depois, ela conseguiu ter uma casa. Então, tudo demorou muito. No começo teve a ajuda de alguém. A minha mãe foi trabalhar. Acho Com que 16 minha tia anos. também, sim. Foram trabalhar e precisaram fazer esse movimento para terem um mínimo. O Mas que sua mãe fez? tinha um mínimo. A minha mãe logo ela começou a trabalhar com turismo, que é o que a minha mãe faz até hoje. Então, minha mãe logo começou a trabalhar numa agência de viagens, depois ela construiu a vida inteira dela em turismo, mas ela começou a trabalhar ali, um serviço, né? Uhum. E foi assim que elas se reconstruíram. Elas foram se ajudando, sua mãe e sua avó.
Sim. E de repente... Acredito que, nesse momento, muito mais a minha mãe ajudou a minha avó. E de repente apareceu um brasileiro. E, de repente, uns anos depois, apareceu um brasileiro. Porque, realmente, acho que teve que acontecer muita coisa para eu estar aqui. Então, a minha mãe começou a trabalhar com turismo. E, eventualmente, ela começou a trabalhar na KLM, no Porto, em Portugal. Na base, ela não voava, não? Não, no aeroporto. E, enquanto isso, no Rio de Janeiro, Brasil, o meu pai trabalhava na KLM. Na KLM. Em Portugal é KLM. Ah, tá. Na mesma empresa. Na mesma empresa. E aí teve um momento em que eles foram fazer um treinamento em Amsterdã. Olha, do lado de Haia. E se conheceram. Mas a minha mãe fala que não deu bola pra ele e tal, que ele era muito bonitão, ela achava que ele se achava muito. Ok. Tempos depois, a minha mãe já era adulta, já tinha 23 anos, foi para o Rio de Janeiro. Ah, passou um tempão depois desse primeiro encontro. Um tempo, acho que uns 2 anos. Tá. Foi para o Rio de Janeiro encontrar o pai dela, visitar o pai dela, meu avô e minha avó separados, e teve que ir à sede da KLM por algum motivo. Era férias dela, mas ela foi. Devia ser lá no centro do Rio. Eu não sei onde é. Não sei realmente, mas devia ser no centro do Rio. Naquela época. E aí, quem é que ela encontrou? O meu pai, Como é o nome dele? Bruno. E aí, eles se esbarraram e o meu pai chamou minha mãe pra jantar. E a minha mãe foi jantar com ele tinha dito que era... ele ia fazer uma festa de aniversário, vários amigos iam estar lá, pessoas do trabalho, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. E a minha mãe falou, bom, tá ok, vai, eu vou. Aí ela chegou, não tinha ninguém, eram os dois. Ele armou? Ele armou, era aniversário dele, aí eles foram jantar no Cervantes, sabe? Ali em Copacabana. Conheço Pronto. muito, famoso pelos sanduíches. Exatamente. Ficava aberto até tarde, não sei se ainda fica. E assim começou. Mas e aí seus pais foram morar em Portugal? A minha mãe sempre morou em Portugal e o meu pai foi pra lá. Depois de um tempo, eles namoraram à distância e até que ele foi pra Portugal. E lá em Portugal, eles continuaram os dois trabalhando na mesma empresa? Exato. Seu pai fazia o quê na KLM? O meu pai, eles trabalhavam como comerciais, eles trabalhavam na parte comercial. E seu pai só ficou 1 ano lá em Portugal? Meu pai foi para Portugal, eles decidiram casar, meu pai foi para Portugal. Eu acho que ele ficou uns 2, 3 anos, namorou, casou, minha mãe engravidou. E eu tinha entre 1 e 2 anos quando ele foi para os Estados Unidos. Eles se separaram? Separaram. Você se lembra de alguma coisa do convívio do seu pai com a sua mãe? 0. Nada. Então, a sua lembrança é desse aqui. Assim, Essas são as pessoas da sua vida. as primeiras lembranças da minha vida, sim. O que deixou em você esse sentimento de não ter o seu pai? Eu acho que é muito difícil falar, principalmente porque eu sei que o meu pai sempre vê tudo que eu faço e eu sei que ele vai ver, por exemplo, isso daqui. Então, eu sempre sou muito cautelosa, porque eu não quero magoar meu pai. Mas eu vivi até, acho que pouco tempo, eu ainda tenho resquícios disso, um sentimento muito predominante de abandono. Muito predominante. Uma solidão muito grande, uma rejeição muito grande. Foi uma coisa que você falou na introdução e que eu abro poucas vezes. É comum as pessoas terem pais separados, às vezes o pai não vê tanto e tal, mas quando você dá nome aos sentimentos e um nome forte, a história fica mais pesada. Mas essa é a minha história e eu vivi... A minha mãe e a minha avó sabem o que eu sentia e era um sentimento muito grande de realmente abandono. Como se ele não tivesse desejado estar com você. Eu tenho certeza que era isso que eu sentia, assim. E a minha mãe sempre foi a minha base. Sempre foi a minha base, principalmente emocional. Sempre foi. O meu norte. Eu sei exatamente quem eu sou
porque eu lembro de tudo que a minha mãe me falava para eu pensar. Eu acho que eu tive muitos momentos de instabilidade emocional, assim, grande parte da minha vida eu vivi uma instabilidade emocional muito grande. E quem me sustentou e me deu um norte foi a minha mãe, ela nunca desistiu. Ainda que eu tenha tido isso durante muito, muito tempo. Por que desistir? Por que você falou ela nunca desistiu? Porque eu lembro da minha mãe falando as mesmas coisas pra mim desde que eu era criancinha até hoje. Que tipo de coisa? Quando eu ficava muito ansiosa, muito nervosa, crise de ansiedade, não conseguia dormir, a minha mãe fala, Joaninha, reza um pouquinho antes de dormir. Joaninha, come não sei o quê, toma um leite com chocolate, desliga o celular, faz não sei o quê, vê um filme, mas vê um filme engraçado, depois você desliga, você conta não sei o quê, conta carneirinho. Sabe, minha mãe sempre falou as mesmas coisas pra mim até hoje, como se eu fosse ainda uma criança. Então, ela nunca perdeu a paciência, ela nunca... E eu acho que quando eu falo em desistir é porque me remete muito a ir embora, a não querer mais. Porque você temia que ela pudesse ir embora. Eu sempre tive isso na minha vida. Sempre tive esse medo muito grande. Eu falava pra minha mãe, quando ela ia trabalhar, você vai voltar? Mas você promete que você vai voltar? Mãe, você vai me buscar na escola? Você não vai embora. E era uma coisa da minha mãe, ai, Joana, claro que não, vou embora pra onde? Você quer que eu vá embora pra onde? E por isso que eu acho que eu penso assim, ela nunca desistiu, ela ficou comigo até hoje, né? E aí chegou um dia que você falou pra ela, vamos embora. Foi. Tava muito difícil a vida em Portugal, em 2009? Tava muito difícil, a vida profissional da minha mãe começou a ficar muito complicada, né? Ainda na KLM? Não, a minha mãe aí já mudou de emprego. Minha mãe trabalhou grande parte da vida dela na Portugália Airlines, que era uma companhia, acho que doméstica, que foi comprada pela TAP. E aí a minha mãe saiu da Portugália, foi para uma agência de viagens, depois foi para outra, e aí a coisa começou a apertar. Eu lembro dessa tensão, Você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha 14, eu vim pro Brasil com 15. Era mais ou menos nessa época aqui? Não, isso daí eu era pequena, eu era menor. Aí, tem uma coisa muito engraçada, eu tinha aí uns 7 anos e basicamente todos os meus registros fotográficos dessa época foram feitos pelo meu pai. Da minha vida. Essa é uma foto que seu pai tirou? Essa foi uma foto com meu pai quando ele foi me visitar. Até eu ter mais ou menos essa idade, ele ia uma vez por ano, sempre entre o meu aniversário em dezembro, entre o meu aniversário e o Natal, ele passava uma semana lá. E eram momentos muito felizes. Eu lembro de ir pro aeroporto com a minha mãe esperar o meu pai. Assim, a cada minuto que passava... E aí tem o negócio da ansiedade, minha mãe pedir pra eu respirar. Eu ficava ensandecida. O meu pai, ele veio me ver, assim, era o acontecimento do ano. A minha mãe saía de casa, ia pra casa da minha avó pra eu ficar com meu pai na minha casa, pra eu mostrar tudo pra ele. Eu quero mostrar como é que eu acordo, como é que eu vou pra escola. E ele ia? Ele ia nessa semana, ele ia. E depois de um ano ele voltava? Isso. E como é que foi, então, o momento que você disse, não dá mais pra gente ficar em Portugal, vamos para o Brasil? Quando eu estava no liceu, que é o nosso ensino médio, eu tive muita dificuldade para me acostumar com a escola nova, que era uma escola pública. Mas... Liceu costuma ser francês, não é o caso? Falava francês? A gente fala liceu lá. Em Portugal também, né? E eu já estava num período difícil, assim, da minha adolescência, de não me identificar. Eu não sei te explicar, Rodrigo, mas eu acho que eu tinha que vir pro Brasil. Eu comecei a olhar para um lado, para o outro. Eu não gostava da escola, eu não me identificava com os colegas, estava com dificuldade para fazer amizade. Eu tinha acabado de sair de uma outra escola, estava com muita dificuldade para me sentir pertencente a um grupo, né? Num momento em que da vida que é delicado. Tinha acabado de começar a fumar, fumei durante muitos anos. Comecei a fumar com 14 anos, o que é uma coisa, né? Fumava muito? Nunca fumei muito, mas fumava todos os dias. Até os meus 27 anos, fumava todos os dias. E... em paralelo, está acontecendo isso. Então, uma crise começando a assolar o país. Nós sozinhas, minha mãe, minha avó e eu sozinhas no Porto, porque o meu tio e a minha tia da família paterna já estavam no Brasil. Então, houve um determinado momento que a gente falou, bom, vamos ter que repensar a nossa vida. E aí eu falei, mãe, vamos para o Brasil. Vamos reunir a família. Então, vir para o Brasil... era resgatar esses momentos.
Meu pai não estava aqui. Não estava mais aqui. Ele estava em Miami. Vir para o Brasil era tentar ter uma nova vida. Era uma redescoberta. Você queria encontrar uma outra pessoa dentro de você? Eu queria me encontrar. A minha família é feita de imigrantes, né? Tem um passarinho interno, tem uma coisa que nos inquieta. E também tem aquela coisa da energia, também tem aquela coisa do que eu acredito muito. Eu tinha que vir para o Brasil. A minha história não estava lá mais. A minha história estava aqui. Porque seu tio estava aqui? Porque eu sentia. Seu avô também ainda era vivo? Não, meu avô morreu, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos. Então o que tinha aqui que te chamava? A possibilidade de uma nova vida. E você não pensou em outros lugares? Seu pai estava nos Estados Unidos? Não, a gente não tinha uma relação assim que eu pudesse imaginar de ir pra lá com minha mãe e com a minha avó. Não. Minha mãe e minha avó sempre fomos esse triângulo. Esse trio. Bem apertado, né? Bem apertado, bem é apertado. isso. Então, a gente tinha que ir junta. Não existia a possibilidade de eu ir ficar com meu pai e elas não. E quando vocês chegaram aqui, quanto de dinheiro vocês estavam trazendo? Eu não sei. Eu tinha 15 anos, minha mãe Eu tinha... pergunto porque eu sei que era pouco. Pouco. Era pouco. A gente vendeu tudo a toque de caixa. Vendeu o quê? O que vocês tinham para vender? Carro e os 2 apartamentos, da minha mãe e da minha avó. Já tinham um apartamento, então. A minha mãe Conseguiram tinha... reconstruir alguma coisa nesse período? Minha mãe tinha um apartamento que ela estava pagando. Minha avó já tinha um apartamento dela. De antes. Já tinha antes de Que ela reconstruiu isso. E aí a gente vendeu... A minha mãe vendeu os 2 apartamentos, o carro dela. E a gente veio. A gente sabia que a gente tinha dinheiro suficiente para construir uma casa. Era um sonho. Construir uma casa, tirar uma casa do chão, literalmente. E foi isso que a gente veio. Mas a verdade é que o que a gente imaginou encontrar aqui era absolutamente diferente. Esse dinheiro acabou. Qual era o sonho de Brasil que você tinha? O sonho de Brasil era uma casa em U. Tô te falando mesmo. Uma casa em U, com um jardim no meio. A família da minha tia, do meu tio e a minha aqui. Olha. E a gente abriu uma padaria, um restaurante. Minha mãe sempre quis ter alguma coisa assim. Era isso, ia dar certo e a gente ia ser feliz, sabe? Vamos todos cirandar? Então era isso. Que bonita essa casa em U. Era uma reconstrução realmente familiar. E pra você ver como a minha cabeça sempre foi muito criativa. Eu tenho as coisas na cabeça. Eu tenho as coisas materializadas. Sonhadora. Sim. E aí, quando você chegou, você encontrou essa casa em U com um jardim e uma padaria para vocês tocarem? Não, claro que não. É claro que não. O que é que você encontrou? A gente morou na casa do meu tio alguns meses. Ele morava em Vargem Grande, no Rio, longe pra tudo. Ele morava numa casa boa, num apartamento? Não, uma casa simples. Era em Vargem Grande, era muito longe. Mas não era uma casa pobre, uma casa numa comunidade pobre? Não, era uma casa no lugar afastado, uma casa ok. E a gente ficou lá, a gente ficou num apartamento. A gente ficou num quarto, então dormia minha avó, minha mãe, eu e o cachorro, porque a gente trouxe um cachorro de Portugal. Como é que ele se chamava? Alf. Alf. Do Alf é teimoso. Era um Shar-Pei. E a gente dormia no mesmo quarto, ali. Por quanto tempo? Foram alguns 4, 5 meses. E aí era nesse lugar que tinha traficante por perto? Não. Aí a gente foi encontrar um lugar pra gente morar definitivo. A gente precisava do nosso espaço. E vocês gastando aquele dinheiro da venda dos apartamentos? Gastando. Então, pra gente encontrar esse lugar, que a gente depois descobriu que seria em Niterói, porque era um lugar barato pra você construir. Niterói é perto do Rio, mas não é Rio. Uhum. E na época, a região oceânica, que não é nem na região central de Niterói, era o lugar onde a gente podia construir uma casa e ter um carrinho. Que bairro era? Piratininga. Tá. E aí a gente acordava cedo de manhã. Isso é uma memória que eu tenho e vou ter para sempre. A gente pegava 3 ônibus, 2, 3 ônibus para chegar na barca. Pegava a barca, mais 2 ônibus para chegar na região oceânica. A gente gringa. A gente não sabia nada. No centro do Rio, sem saber nada. Indo no consulado português, sem saber nada. Falando com sotaque português. O nosso vizinho da frente vendia substâncias ilícitas. A gente morava do lado de uma comunidade, do lado. Era uma rua ok. Vizinho da frente realmente atravessando a rua? Realmente atravessando a rua.
Mas era super gente boa, assim, tudo O quê? certo. Cocaína, maconha, tudo? É maconha. Mas atrás tinha uma comunidade. Era perto... Não vou dar nomes aos bois. Vai, bom. vai que, né? Mas ali na região oceânica era um lugar bem... Não era um lugar perigoso quando a gente imagina o Rio. Mas era um lugar que você tinha que ter atenção. Tinha baile funk, sabe? Tinha... Você chegou aí alguma vez a um baile funk? Claro. E gostava? Eu achava curioso. Mas você ia com quem? Com amigos de lá de Niterói. Dessa comunidade próxima da sua casa? Não, amigos que moravam em outros, mais pra praia. Lá é um lugar muito praiano, né? Pessoas da sua escola, provavelmente. Pessoas amigas da praia. Da minha escola também. Também. E aí, como é que você, dessa situação, evoluiu para dizer, vou estudar jornalismo? Eu sempre quis estudar jornalismo. Eu sempre quis ser jornalista. Sempre. Inclusive, eu sempre escrevi muito. Sempre gostei de escrever crônicas, ainda sem saber o que era uma crônica. Então, esse olhar... Você me pergunta, você gostava de ir no baile funk? Eu gostava de ver e escrever depois. É inacreditável, eu era uma portuguesa. Não, eu não fui fazer um estudo de campo, eu ia me divertir. Mas, assim, pra mim era... Meu Deus... As pessoas precisam saber o que isso é. As pessoas precisam saber como é que as pessoas aqui se relacionam. Porque é uma realidade marginalizada, mas é marginalizada por quê? As pessoas ali divertem-se. As pessoas que estão ali têm um motivo para estar ali, entendeu? Eu olhava e falava, meu Deus, é o que as pessoas têm para se divertir, é o que as pessoas têm ao alcance delas, é o que podem ter. Mas por que você achava que outras pessoas deveriam saber disso e que outras pessoas eram essas? Os portugueses? Eu não sei, as pessoas da minha idade, os portugueses, as pessoas que têm curiosidade de saber sobre o mundo. E a gente tá falando de uma realidade muito específica, né? Mas não é só sobre isso. Eu gosto de ver tudo, sempre gostei de ver tudo. Tudo, E contar. de olhar e contar. De olhar por uma perspectiva crítica, de olhar sempre sem tentar julgar, mas tentando colocar num ponto de vista de questionar. Essa menina aqui, ela estava já no Brasil? Sim, tava. Onde foi? Isso foi na escola. Antes da faculdade. Antes da faculdade, em Niterói. Amigas brasileiras. Amigas brasileiras. E ainda com muito sotaque português. Aí eu era chamada de Portuga. E aí você foi fazer jornalismo na faixa. Fui. Que fica... Botafogo. Botafogo. Então você pegava todos aqueles ônibus também. Todos. Não tinha carro. Não. Por que você não tinha um carro? Não tinha dinheiro para ter um carro nessa época? Sua mãe não te deu? Não tinha dinheiro. Não A minha tinha. mãe tinha um carro, tinha um Celtinha, que ficava em Niterói, porque era muito caro ir pro Rio de carro. Tinha que pagar o pedágio da ponte? Pagar o pedágio, pagar a gasolina, pagar estacionamento. Imagina, da região oceânica até minha mãe trabalhava em Ipanema. Não tem condição. Então o teu interesse no jornalismo era um amor pessoal por contar histórias. Era um desejo de contar histórias. Um desejo de contar histórias e ver o mundo. Que eu acho que também foi uma coisa que me trouxe aqui pro Brasil e foi uma coisa que me encaminhou por toda a minha vida, me levou na minha vida. Eu quero ver as coisas, eu quero viver as coisas, eu quero sentir as coisas, eu quero cheirar as coisas. Quero explorar, de fato. E como é que você chegou dessa faculdade de jornalismo à TV Globo? Eu fiz estágio na agência F, foi meu primeiro estágio, e eu comecei a fazer o processo seletivo para a TV Globo. Para Globo, é um processo seletivo só. Que ano era isso? 2012 ou 13. Comecei a fazer o processo seletivo e eu sempre fui muito determinada, assim. Eu quero algo, e aí eu penso, e para mim não tem outra opção. Eu vou conseguir. Eu já materializo na minha cabeça eu entrando naquela porta. Eu já estou lá. Só preciso encontrar o caminho para chegar. E o desejo era estar, naquele momento, era estar na TV Globo. Era estar na TV Globo, imagina. A maior do país, quando você está falando de jornalismo, eu queria mais do que tudo. E eu sabia que o que ia me tirar da situação que a gente estava era trabalhar. Trabalhar num lugar bom, trabalhar bem. Que situação? Situação financeira, situação de aperto, situação de solidão, de você não ter rede de apoio, de você não ter nada ao teu alcance, você não tem saúde, você não tem um plano de saúde ao teu alcance, você não tem opções de lazer. Eu nunca saí para jantar ou almoçar com a minha mãe.
Nunca. Porque não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha esse hábito porque não tinha dinheiro. Esses padrões de hábito e de consumo que as pessoas, né, famílias têm, a gente nunca teve. Ou pedir comida, é que isso também é uma coisa mais recente, mas nunca existiu. Vamos confraternizar fazendo algo que demanda dinheiro. Não existe. Então vocês não tinham um lazer que requisitasse gastar dinheiro? Vocês não faziam? A gente ia pra Viajar, praia. por exemplo, não? Não. Eu comecei a viajar depois que eu comecei a trabalhar. O máximo que eu fazia, eu ia pra Búzios com as minhas amigas. Eu tinha amigas que me bancavam praticamente. Ah, vem comigo, não, relaxa, eu pago. Você tinha amigas, você ia ao baile funk, você tinha as amigas da praia, mas você falou em solidão. Porque quando você... Calma, eu fui pro baile funk, assim, 2 vezes. Eu fui conhecer, não é que eu ia pro baile funk, eu fui 2 vezes, ou meia. Eu ia muito pra praia, minha vida era ir pra praia, depois eu fui bem baladeira, não era baile funk, mas eu era baladeira, tive uma fase bem baladeira, mas eu sempre fui muito da praia. Eu pegava a minha bike e ia pra praia, não precisava de dinheiro. Levava lanchinho e tal, praia o dia inteiro. Você, quando não está no lugar que é o seu lugar, você tem uma tendência a sentir essa solidão. Eu sempre que falo com pessoas que são imigrantes, isso é um ponto em comum. Essa solidão. E eu já tinha isso acentuado da minha infância. Eu sempre me senti sozinha. Sempre. Eu lembro que eu tinha, às vezes, crises de choro na casa da minha avó. Eu chorava, vó, eu quero meu pai. Vó, eu me sinto sozinha. Vó, eu não sei o quê. Minha avó falava, ai, pronto, lá tá ela de novo com o negócio, porque eu sabia que isso ia acontecer, e é porque o pai não liga, é porque não sei o que lá. E minha avó pega muito minhas dores, né? E eu tinha isso me acompanhou a vida inteira. Eu me sentia, acho que não suficiente. Sabe? Eu não sabia para onde olhar, era uma coisa que eu não tenho palavras para te descrever. Era realmente um sentimento de muita solidão e de muito falta de propósito, falta de... O que eu tô aqui fazendo? Mas eu sempre quis encontrar uma luz ao fim do túnel. Eu sabia o quê? Eu não sei como, mas eu quero sair disso. Era uma sensação de não pertencer? De não pertencer. Isso já mudou? Acho que hoje em dia eu sinto algo diferente. Eu fico feliz por poder não pertencer. Então, quando você é adolescente, por exemplo, essa época que eu ia pra balada, saía com as minhas amigas e tal, eu me sentia não pertencente, inclusive porque eu não tinha roupa bonita, inclusive porque eu me achava feia, eu não me gostava, eu não me arrumava, eu não tinha... as meninas vão ao salão fazendo não sei o que lá. Eu não tinha isso. Você se achava feia? Eu me achava, eu não gostava, eu não tinha roupa pra sair, eu sempre pegava roupa emprestada, não tinha sapato, assim. E... Era uma espécie de Cinderela. Não acho que é Cinderela, porque não teve o makeover. Eu só não me sentia pertencente. Aí não tinha amiga, não tinha referência. Tinha preconceito? Não. Com a portuguesa? Não, nunca senti isso. Eu sempre me senti muito acolhida. Muito. Em compensação, a minha mãe sempre sentiu esse preconceito. Mercado de trabalho, é diferente. Eu sempre me senti muito acolhida. É muito mais uma coisa minha do que dos outros. Então, eu não me sentia pertencente porque eu sentia algo comigo. E hoje, eu não preciso me sentir pertencente. Eu gosto de ser eu. Então, hoje eu moro em São Paulo. Eu transito em meios que as pessoas ligam muito para ego, status, posição. Você trabalha na televisão, você é amigo de quem? Você dirige que carro? Você sabe que as coisas são assim aqui. E hoje... Você gosta disso? Não, eu detesto. E eu gosto de poder não precisar desses acessórios para dizer quem eu sou. Então, eu tenho muita confiança de quem eu sou, do que eu trago dentro de mim, que eu sei que eu deixo isso transparecer. Nos lugares onde eu vou, as pessoas com quem eu converso. Eu sei que ao longo da minha vida, eu fui deixando as minhas marcas e as pessoas me identificam por isso. Então, eu não preciso de nenhum outro acessório, de nenhuma outra chancela para que eu me sinta pertencente. Eu sou completa comigo, hoje. Você sentiu algo de simbólico quando você viu isso? Senti. Essa é a foto do prédio do meu pai, depois do prédio ter caído. E o meu pai foi um dos sobreviventes. Acho que metade dos vizinhos dele morreram, não lembro direito. 99 pessoas.
100 e pouco, quase 200 sobreviveram. Meu pai foi uma das que sobreviveu. O quarto do meu pai, ele está exatamente aqui. Então, você vê essa parte aqui assim? O seu pai estava no prédio que caiu, mas na parte do prédio que ficou de pé. É Exato. Isso? Exato. Porque tinha 2 no mesmo condomínio, mas o dele foi onde teve o desabamento. O prédio era como se fosse um U. Um U. E foi essa parte que caiu. E aí, o meu pai morava aqui, a praia de Miami Beach. Surfside, na verdade. Enfim, a praia em Miami. E aqui tem uma lagoa. E a casa do meu pai é pra lagoa. Nessa noite... São os canais que tem ali, né? Isso. Ele acordou com um estrondo. Aí ele falou pra esposa dele, pra cachorra, esperem, fiquem aí que eu vou ver o que aconteceu. Abriu a porta da sala e ele viu o mar, sendo que a praia, sentiu a brisa, sendo que a casa dele, o apartamento dele era contrário. Então tinha acabado de cair. Sabe onde eu estava nesse dia? Aqui. Mentira. Nessa rua. Era onde eu morava. Não acredito. Uhum. Tá vendo as coincidências? Não é impressionante? Eu não tô te falando. E hoje a gente divide a mesma bancada na rádio. Você foi cobrir? Claro. Você tentou falar com alguém? Eu soube do seu pai, já vi na televisão. O que você sentiu quando você soube que o prédio onde seu pai estava tinha desabado? Eu vivi uma situação de quase luto. O que é um quase luto? Você chora como se a pessoa tivesse morrido, você ri pelo alívio da pessoa estar viva. E eu senti que eu queria reconstruir com meu pai e, ao mesmo tempo, que eu ia dar uma parte minha que ele não me deu. Que parte? O aconchego, o acolhimento. Né? Eu também reconstruí uma vida, eu comecei uma vida do zero. Mas isso daí fica muito pouco quando você deixa o amor tomar conta. Assim, eu acho que daí em diante as coisas começaram a ficar muito relativas. O meu pai precisou de mim e eu dei o máximo que eu pude para ele. O máximo da minha companhia, o máximo da minha compreensão. Ontem mesmo a gente estava falando no telefone e ele voltou a falar do acidente. Meu pai fala bastante. Meu pai não gosta de ouvir, ele chora sempre, né? Tem um trauma muito grande aí. Mas foi um momento em que a gente precisou se conectar mais. Eu precisei perdoar sem que houvesse um pedido de perdão. E eu precisei me doar para ajudar o meu pai ou tentar ajudar, né? Porque é um pouco prepotente você achar que você vai ajudar a salvar alguém. Mas para estar ali disponível para ajudar se ele precisasse. E ele aceitou a sua ajuda? Ele aceitou a minha ajuda. Você sempre esperava o seu pai chegar no aeroporto com ansiedade. Cada minuto era de muita ansiedade. Muita. Como foi quando você encontrou o seu pai nesse momento? Foi muito difícil. Assim, imagina, eu não... Durante muitos anos, eu não tive relação com meu pai. E a nossa relação de pai e filha magoou muito os dois. Dele, para ele, de uma forma, a mim, de outra. E aí eu tava absolutamente desamparada. Meu pai tinha literalmente quase morrido. E ele estava vivo. É uma dicotomia muito grande. Esse foi um momento que marcou a minha vida, é impensável, inconcebível. Até hoje eu não consigo entender como é que isso acontece, né? O pai brasileiro de uma apresentadora portuguesa que mora no Brasil, é um dos sobreviventes. Ela apresenta o jornal, ele vai entrar ao vivo. E eu falei para o meu pai uma coisa que eu nunca tinha falado antes. Eu dei boa noite pro meu pai, falei, pai, estou muito feliz por poder falar com você aqui hoje, eu quero te dizer que você é o meu herói. Eu queria que você soubesse que você é o meu herói, tá? Obrigada por você conversar, estou muito feliz por você estar aqui conversando comigo neste dia. E eu nunca tinha falado isso pro meu pai antes. E talvez eu nunca falasse. Por que isso que você falou? Porque eu acho que o meu pai precisa saber que ele é amado, que tá tudo bem, que eu sou muito grata por ele existir. O meu pai me deu a vida.
Eu sou viva, eu tenho vida, eu sou eu por causa do meu pai. Como a gente se desentendeu ou como a vida nos levou daí em diante, foram escolhas de um adulto que talvez não soubesse que estava escolhendo, karma de uma criança, não sei, ou coisa que uma criança precisava lidar e aprendeu a lidar e que me construiu. Mas ele é o meu pai. Essa entrevista ao vivo no Jornal da Band foi um momento de reconciliação? Eu acho que a gente já tinha reconciliado. Eu acho que o meu pai, talvez pro meu pai sim, mas o meu pai estava tão desamparado, tão perdido, tão desesperado, tão triste. Eu acho que a minha relação com ele aí ficou em segundo plano nesse sentido. A nossa briga, o nosso mal-estar ficou em segundo plano. Era mais sobre celebrar o fato dele estar vivo. Eu estava celebrando, ele não. Você chorava muito nesse momento. Sim. Você lembra o que você estava pensando? Eu não acreditava que eu estava conseguindo falar com meu pai durante muito tempo, assim. Você saber que você tem uma pessoa que você ama e que você não consegue alcançar, porque durante muitos anos meu pai não quis falar comigo. E eu queria falar com ele. Eu queria que ele me perdoasse por eu ser eu. Porque o meu pai me criticou muito pelo meu jeito, pela minha forma de ser. E eu queria que ele me olhasse e falasse: Joana, você é legal, eu te admiro, poxa, você é meu orgulho. Eu ainda hoje tenho algumas trocas de e-mail que dá pra ver isso. Eu falo: pai, por favor, você tá aí? Pai, me responde. Pai, eu passei na prova de não sei o quê. Pai, eu queria muito te mostrar. Pai, não sei o quê. Ele não respondia, ele via e não respondia. Eu falava: pai, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Eu queria isso. Então, nesse momento, eu podia estar agradecendo, ou estar vendo uma pessoa, agradecendo por estar ali com uma pessoa que eu sempre quis. E ele tinha continuado vivo. Então era um sentimento de: meu Deus, a gente ainda tem um tempo pela frente, coisas para fazer. Como se tivesse uma nova chance. Como se tivesse uma nova chance. Quando você chegou à Globo, você também teve uma forma de rejeição. Teve um diretor que disse para você que você não servia para televisão. Ele disse que eu chamava muita atenção no vídeo e que eu não seria uma boa repórter. Porque você era bonita. Ele. Aí você parou de se achar feia. Não, eu achei um absurdo o que ele falou. Eu achei um absurdo, assim. Esse cara tá maluco? Eu nem achava isso. Mas... Porque pela sua beleza e por o que mais? Pela sua voz? Minha voz era muito infantilizada. E dizia que por esses motivos você nunca seria uma boa repórter ou apresentadora. Eu não seria uma repórter. Eu nem pensava em ser apresentadora, eu só queria ser repórter. Você já falou com ele depois? Não, imagina, eu vou gastar o meu tempo com isso, tá tudo certo. Nunca mais encontrou? Nunca mais encontrei. Mas por alguma razão você acabou não ficando na Globo. O que houve? Eu fui muito irresponsável durante o meu período de estágio. Foi 1 ano. E eu queria ir pra balada, queria sair, queria conhecer lugares. E sabe? ficava até altas horas. Ficava até altas horas. E os outros estagiários, eu tenho plena consciência, foram muito mais responsáveis e dedicados do que eu. Ainda fumava nessa época? Sim, claro. E bebia? Sim. Eu bebia, mas assim, de noite, na balada, não... Mas isso te atrapalhou em quê? Você chegava cansada? Não, isso me atrapalhou no foco. Eu via os outros eles estavam focados, eles estavam envolvidos, eles perceberam o funcionamento de uma redação, eles perceberam que eles precisavam chegar, fazer parte dos processos, participar da reunião. Eu odeio essas formalidades, sabe? Tipo, vamos embora, vamos fazer um negócio... Você não faz política, né? Eu não gosto de fazer política. E eu deveria ter feito. Você é estagiário, você quer ser contratado. Eu só queria chegar, trabalhar, aprender, fazer o meu muito bem feito e tchau. E fazia bem feito? Eu acho que fazia. Não era a melhor, mas fazia. Eu não consigo imaginar você sem foco. Eu era focada, mas eu também sou muito crítica comigo mesma. Então, eu tenho, acho que, discernimento para entender que eu poderia ter sido mais madura. Acho que eu fui imatura. Tá. Dentro do meu foco, tudo mais, eu fui imatura. E aí você foi dispensada. Depois do estágio, você não foi contratada. Não, foi antes do estágio acabar. Eles fizeram uma reformulação, começou essa época de crise na TV, todas as TVs, né, que começaram a passar por muitas barcas. Em que ano estamos aí? A gente está em 2014. Aí bateu
Inclusive, eu já escrevi texto sobre isso, minhas crônicas. Eu tinha que conseguir Vamos publicar recuperar. essas crônicas, né? Eu não sei onde tá. Mas eu lembro de escrever um texto falando: este é o momento em que eu percebi que a minha vida está por um triz. Minha possibilidade de sucesso, assim, é pouca. Bateu a consciência, bateu a responsa. O que eu faço? Um amigo da Globo News me indicou para uma vaga na Band Rio. Que eu já tinha feito uma entrevista para a Band Rio antes de estagiar na Globo News, não passei. Era muito difícil. O processo seletivo na Band era uma prova que você tinha que explicar o que eram as... Assim, qual era a função de um vereador, município, não sei o quê. Eu não sabia, eu sou portuguesa, para mim não tem vereador, é diferente. Aí eu fui bem indicada, fui contratada. E aí começou, de fato, a minha história, a minha carreira. Na televisão. Na televisão. Pra fazer o que te contrataram? Eu era estagiária, eu fazia apuração. Ronda. Você pega o telefone, liga pra todos os batalhões. Já fez isso, né? Não fiz. Olha, com todo o teu gabarito, você não é um jornalista de verdade. Não sou, porque eu entrei como editor de imagem para montar as matérias. Eu não passei por essa etapa. Então, você pega um telefone, você liga para todos os batalhões, todas as delegacias. O que aconteceu? Ah, tivemos aqui um furto na delegacia, sei lá, de Botafogo. E aí você escrevia. Aí eu escrevia. Gente... Um gato moço, subiu lá na árvore, o bombeiro foi buscar. Caiu uma árvore, não sei o que lá. Aí eu fazia isso. Mas também fui lá e eu rodava TP. Eu rodava TP... No estúdio? No estúdio. Pra que jornal era? Brasil Urgente Rio. Então você passava o texto pro apresentador ler. Aham. Gostava? Eu adorava tudo. Rodrigo, eu sempre fui fascinada por televisão e por jornalismo. Tudo eu achava o máximo. Me bota na recepção para receber gente. Eu ia ficar tipo, ai meu Deus, eu tô aqui. Eu adorava. E eu olhava aquele estúdio. Era um estúdio assim. Hoje em dia tá melhor. Eu olhava e falava, um dia eu vou estar lá. Mas era muito distante. E quanto tempo levou para você estar lá? No estúdio, pouquíssimo. Pouquíssimo, 2 anos. O que aconteceu em 2 anos da apuração pro estúdio? Eu virei um foguete. Eu virava pra mim todos os dias no espelho de manhã e eu falava, você vai ser uma repórter, você vai ser uma puta repórter. Eu olhava os outros repórteres, eu olhava pra você, por exemplo, pra mim hoje, é impensável. Eu tava chegando aqui, vi todas as tuas fotos, eu falei, pode falar palavrão? Sempre. Puta que pariu! Caralho! Mano, esse cara... que eu via, que eu achava um fenômeno, eu falava, puta, um dia eu vou roubar o emprego dele. Eu tô aqui. Ok, eu não fui pra lá, nossa, a minha vida foi pra um caminho diferente. Caralho, cara, o cara sabe meu nome. Esse nível, tipo, quando a gente apresentou a primeira vez, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, você não sabe quem é, mas se esquece. Tipo, o papa da reportagem. Aí, é isso. Eu falei, só fica feliz, entendeu? O cara falou, oi, Joana, tudo bem? Então, tipo, essa época é isso. É isso aqui, ó. Isso aí a gente entrevistou. Você não deixou transparecer nada disso. Eu tenho respeito, né? Vai que te incomoda. Fico orgulhoso, fico feliz de ouvir isso. Demais. Mas era isso que eu sonhava. Eu virei um foguete, eu olhava no espelho, que nem filme mesmo, sabe? Que você fala assim, você vai ser uma repórter. Eu olhava, aí eu falava, ai que ridícula, mas eu falava, porque é uma energia que você precisa ter. Você precisa vibrar isso. E aí? E aí eu comecei a ir fora do meu turno, então imagina, eu trabalhava de tarde, eu ia de manhã. Um repórter faltava, falava, pelo amor de Deus, eu vou no lugar dele. O que eu posso fazer? No jornalismo tem a muda, né? Que você vai e só aparece a tua mãozinha. A muda. Você muda. E você não fala, você bota a sua mãozinha. Aí aparece tipo uma nota coberta, aí você bota a sua mãozinha. Você aí eu fazia isso. Eu fazia tudo. Tudo. E aí, quando é que deu o clique, alguém falou assim, epa, essa moça aqui, ela é bonita, tem a voz boa e é boa jornalista. Eu insisti tanto, eu fiz tanto piloto de reportagem que, num determinado momento, houve uma vaga para repórter trainee e me colocaram lá. Falaram, Jana, você vai continuar produzindo, sendo produtora, vai fazer umas matérias na rua, quando você ficar boa o suficiente, você entra no ar. Você é universitária, não tá no nível de entrar no ar. Quem falou isso? Na época... Alguém, seu chefe na época? Chefe na época. Ludmilla, eu acho que era o nome dela. Que hoje, se eu não me engano, tá na Globo News. Mas não foi uma coisa por mal. Foi assim, normal, não tá ainda pronta. Claro. Você não está pronta. Quando você estiver, você vai entrar. Ótimo. Aí eu falei,
Eu vou ficar, você não tá entendendo, eu vou ficar mais do que pronta, vou ser a pessoa mais pronta do mundo. Aí eu ia pra casa, com o telefone que já filmava na época. Vó, eu preciso ser uma boa repórter. Pegava o texto dos repórteres, imprimia lá na Band, levava pra casa, minha avó ficava segurando o celular. A sua avó virou o teleprompter? Não, ela virou a minha câmera, não tinha aplicativo de teleprompter. Tá, entendi. Minha avó segurava o celular e eu, com o controle da TV, ficava falando o texto sem parar. Aí, vó, e aí, o que você achou? Ela, ótimo e tal. Eu olhava o vídeo e falava, vó, eu faço uma sobrancelha mais que a outra. Ela, tás maluca? Não faz sobrancelha nada, tás ótimo. Eu, faz outra vez que eu vou pôr as sobrancelhas iguais. Aí eu começava, falava, ai, esqueci o texto. E aí, beleza, comecei a ficar pronta. Foi assim, juro, na minha, sei lá, 6ª reportagem. O Datena viu e falou, puta, essa menina vai ser boa. Foi o Datena o anjo da sua vida profissional? Sim, e eu sempre falo isso. Que legal isso. Ele me trouxe pra São Paulo. Pro Brasil, gente? Pro Brasil, gente, tem uma história também. Eu só tô contando histórias aqui que eu não conto em público. Tô achando ótimo. O Datena, ele viu meu trabalho, ele gostou bastante. Você já tinha feito alguma matéria, então, no Rio? Eu fiz uma matéria no Rio, um condomínio, Minha Casa Minha Vida, inundou. E eu fui fazer esse factual. O Datena gostou muito. Eu entrei com água até aqui. Foi assim, foi a primeira vez que eu fiz uma notícia que, de fato, sabe, tinha um impacto. E o Datena achou que eu fui muito espontânea, que eu mandei bem. Ele falou, ó, fiquem de olho nela. Ele começou a pedir para eu vir para São Paulo, do Rio, para cobrir 15 dias de férias de uma repórter. Outra repórter teve uma licença maternidade, licença... Enfim, ok. Vim. E um dia ele me chamou para conversar e ele fez uma pergunta. Ele falou, Jô, você gostaria de vir para São Paulo? E naquele momento eu sinto que veio uma energia e eu fui sincera com ele. Veio uma vontade de ser sincera. Não tô afim de ir pra São Paulo. Não, pior. Eu falei, sim, eu quero vir para São Paulo, mas eu não quero fazer o seu programa. Isso é muita sinceridade. Isso é muita sinceridade. Eu tinha 21 anos. Porque era um programa de polícia. Era um programa de polícia. Você não queria policial. Não. Eu queria ser repórter que nem você ali, entendeu? Eu não quero ver o cara, o corpo, sabe? E eu já tava vendo. Isso eu fiz, tá? E faz parte. Madrugada eu tive que fazer. Não, faz parte, é isso. Mas eu já tava fazendo. Então, mas eu também fiz de tudo pra sair rápido. A primeira vez que eu vim pra São Paulo fazer o programa dele, eu vi um corpo carbonizado na minha frente. Eu falei, que hoje em dia a gente acha até... Posso falar mais uma coincidência? Essa foi a primeira matéria que me marcou na madrugada, foi um corpo carbonizado na minha frente. É inacreditável ver isso. Nunca mais eu queria ver isso na minha vida. É horrível. Aí depois um dia eu te conto como é que eu saí disso. Mas foi assim que eu saí. Eu falei pra ele. Mas aí o Datena não falou, minha filha, mas eu quero você no meu programa? Ele respirou fundo. Foram, assim, uns segundos. Eu não sei se ele lembra disso. Tomara que sim, porque é uma história legal. Foram uns segundos que ele ficou assim, olhando. Ele faz assim... Ele sim faz só com uma sobrancelha assim. E ele falou, você tá certa. Tem razão. Ok, beleza. Então eu vou ver se tem alguma vaga e tal. Mas se eu precisar de você, eu espero poder contar com você. E aí não deu outra. Me chamaram pra vir pra São Paulo. Pra uma vaga... no Café com Jornal, reportagem, jornalismo, mas um mês depois, estava eu lá no Brasil, gente, fazendo polícia. O Datena armou pra ter você no programa dele? Depois ele foi puxando, fiquei uns 5 meses, eu pedi, falei, gente, eu realmente não quero fazer polícia. Você ficou 5 meses fazendo polícia? Fiquei. E viu outros corpos? Vi coisas horríveis, vi coisas tenebrosas. E eu não queria. Não queria, eu não tenho estrutura pra isso, assim, não gosto, não sei explorar isso. Chegou até o momento em que eu falei, bom, talvez seja o caso de eu fazer uma pós-graduação em segurança pública. Eu queria tirar leite de pedra. Pelo menos que, se eu fizer isso, que seja com conteúdo. Minha mãe sempre me falou isso, Joana, você pode ser o que você quiser, mas que você seja a melhor. Você quer ser jardineira? É uma ótima profissão, mas seja a melhor jardineira. Você quer ser artesã? Minha mãe faz artesanato? Ótimo, mas seja a melhor artesã. Não se contente com pouco. Faz e se entrega. Faz o seu melhor. E você estava decidida a ser a melhor repórter. Eu estava decidida. Eu estava decidida assim, eu quero ser disruptiva. Eu quero que ninguém da minha idade tenha feito o que eu vou fazer. Ambiciosa. Eu acho que é mais aventureira. Mas eu acho que é uma ambição saudável, uma ambição positiva, né?
E aí você foi para um programa que não era mais polícia. Não, eu fui fazer, aí saí, aí eu fui fazer Café com Jornal, repórter. A Júlia do iLib estava apresentando, apresentadora da Globo News hoje em dia. Era da Band na época. Era da Band. Eis que a Globo News faz uma proposta pra Júlia e ela sai, como é normal no nosso meio, né? Fizeram a proposta, ela saiu. Você não pode topar ir pra outro lugar e continuar. E isso era assim, uma terça-feira. E viraram pra mim na Band e falaram: vamos fazer um piloto com você pra apresentação. Então, beleza. Desse Café com Jornal. Do Café com Jornal. Com o Megali. Megali. Tudo bem, você faz pilotos, né? Você tá numa emissora, eles testam você, gravam e tal, tudo bem. Eu já tinha feito um piloto horrível pra Band News TV, canal fechado da Band, horrível, péssimo, tenebroso, muito ruim. Falei, beleza, vamos fazer mais um péssimo. Assim foi, fiz o piloto, foi péssimo, saí do piloto, me chamaram e falaram, ok, você começa na segunda. Eu falei, mas eu começo com o quê? Porque eu sou horrível. Não, Joana, você vai ficar boa, relaxa, um dia de cada vez. E eu comecei na segunda. E foi bem? Não, foi horrível. Eu era muito ruim. Inclusive, tem uma telespectadora daquela época que me mandava mensagem no Twitter falando que eu era muito ruim. E mas hoje grosseiramente? em dia... Não grosseiramente. Falando assim, olha, você é muito ruim. Ah, mas isso é grosseiro. É, mas não era mentira. Não era mentira. E hoje em dia ela escreve. Eu sei que o que eu falava era verdade, mas você melhorou muito. Você não tem nada a ver. Peço desculpa se eu te magoei. Eu tenho esses prints. Por que você se achava ruim nessa época? Eu era ruim, eu não sabia olhar pra câmera, eu não sabia me posicionar, eu não sabia falar, não sabia impostar a voz, não sabia o momento de falar, não tinha um senso crítico, não tinha opinião sobre os assuntos. Eu tinha acabado de cair, assim, eu tinha 23 anos. Tinha, sabe, 24 anos, 23 para 24. Não tinha noção. Com 24 anos, você não vai apresentar um programa diário no nosso horário. Como você está fazendo hoje. Você precisa conteúdo, você precisa ser parrudo, você precisa ter protagonismo. Eu não tinha, mas eu não era protagonista. Eu tava ali como escada, tava como sub. O Megali era o apresentador, mas ainda pro meu papel ainda era muito crua, muito. Depois de 11 anos na Band, quando parecia que a Joana era a imagem da Band, ela estava em todos os lugares, ela apresentava o principal jornal na ausência da Adriana Araújo, de repente você surpreendeu todo mundo com uma mudança. Como é que você processou esse convite que chegou para você? Não tem muito tempo, tem algumas semanas. Eu processei bem. Eu senti que o meu futuro estava ali. Eu sou muito livre. Eu preciso voar. Foi o que eu te falei. Desde sempre. Minha mudança no Brasil, né? A minha mudança para o Brasil tem a ver com isso. Eu preciso voar. E eu estava engessada. Eu tinha uma visibilidade muito boa, mas cognitivamente eu estava engessada. Eu não estava desenvolvendo mais o meu senso crítico. Eu já tinha atingido um limite. Eu precisava entrar em contato com outros desafios. E você não via como sair dessa situação? Eu não via como sair dessa situação, a não ser que eu topasse algo que eu nunca toparia. Que é me acomodar. Eu poderia ter um salário muito bom, uma vida estável, com horários previsíveis, por mais que fossem muito extensivos, né? Fim de semana, trabalhava muitas horas por dia, fazia tudo. Mas eu tinha ali uma estabilidade, eu trabalhava num lugar onde eu sabia que gostavam de mim, onde a família é muito querida. A família Saad. Sempre me tratou também muito bem. Melhores referências. Eu cresci lá. Eles me acolheram, me ajudaram e me tinham ali. E eu podia aceitar isso, né? Eu podia ficar com isso e tava tudo bem. Mas eu não queria me acomodar. Eu queria me desafiar. Eu precisava mais, sabe? Sede de vida é isso, eu preciso experimentar. Pra escrever, pra te contar, pra dizer foi ótimo, foi péssimo. Só que eu precisava de mais. Lá eu tinha atingido o meu limite. Você não via um cargo que você almejasse, pelo menos no curto prazo? No curto prazo, não. Eu não quero ser uma leitora de TP. Eu não quero ser apenas uma apresentadora por ser uma apresentadora. Olha a apresentadora, tá ali, lê o que tá escrito. Não. Eu não tô nem aí se me chamam de apresentadora, de repórter, de estagiária, de sei lá o quê.
pode me chamar do que você quiser, eu sou jornalista, então deixa eu fazer o que o jornalismo faz. Deixa eu perguntar, deixa eu ouvir, deixa eu ser estimulada, deixa eu estimular. Deixa eu deixar minha impressão. Eu não estava deixando minha impressão de vida, do mundo. Eu estava dura. E é isso que eu tenho para passar. É o que eu penso, é o que eu vivo, é o que eu observo. E como é que foi a sua saída? Você comunicou que ia se mudar e eles tentaram te segurar lá? Eu comuniquei que eu ia me mudar, eu comuniquei que tinha um convite, né? E que eu estava muito animada com esse convite. Teve muita conversa por trás disso. Teve muito mais conversa do que eu imaginei. No sentido de tentarem entender se eu poderia ficar. Né, se haveria algo que me fizesse ficar. Não era dinheiro a questão. O convite foi melhor. Não Dinheiro tem... sempre ajuda, claro. Ajuda. Mas o que te movia não era dinheiro. Não, era desafio. Era o desafio. Só que eu já estava virada para lá. Eu já estava virada para um projeto que eu acho que tem a minha cara. Que é fresco, que é jovem, que é leve, que ao mesmo tempo cutuca, que traz conhecimento, que traz dados importantes, mas sem deixar as pessoas que estão ouvindo de saco cheio, que não tem um formato engessado, que é fluido. Isso me fez encantar. Eu precisava, de novo, ter um pouco disso mais na minha vida. Que eu tinha na reportagem, quando eu estava de manhã, nas entradas ao vivo. Só que eu não quero voltar a fazer reportagem de manhã. Eu quero uns passos adiante. Então, foi isso que me fez aceitar. E o que foi no projeto da TMC que te fez dizer, poxa, esse projeto é para mim? Quando eu entendi que era um projeto multiplataforma, que tinha investimento com intencionalidade de fazer algo legal, que tinha como fazer acontecer todas as ideias legais que eles estavam, né, trazendo, que propunha fazer um jornalismo que não tem aqui no Brasil, que é livre de amarras, que é espontâneo, que realmente quer se aproximar do povo brasileiro, das pessoas, com o intuito de levar informação, eu fiquei encantada. Essa é a palavra. Eu fiquei encantada pelo projeto. Fiquei encantada pelos nomes que iam compor o projeto. Fiquei encantada pelo formato e pelas possibilidades no futuro. Né? A gente tem muitas possibilidades. A gente vai poder criar, sugerir, viajar, estar presente. Então, isso me fez querer. E como é que está sendo esse começo? Muito legal. Eu sei um pouco porque eu vejo, né? Você está lá comigo. Muito legal. Assim, acho que eu já mudei enquanto jornalista. Acho que, para mim, só o momento de transição foi um salto na minha vida. Me sinto outra pessoa. Quero ser outra pessoa. Quero ajudar a construir. Estou aprendendo muito. Foi um momento de amadurecimento? Vai ser, está sendo. De humildade também. Não é fácil você estar apresentando com pessoas que sabem muito sobre muitos assuntos que você não domina. Você precisa estar antenado, conectado, saber o que perguntar, ajudar a conduzir e não querer mostrar que você sabe mais do que sabe e, ao mesmo tempo, não mostrar que você sabe pouco para o público, né? Eu não estou ali para mostrar para as pessoas que eu sou o suprassumo da inteligência. Eu não sou. Eu estou ali para aprender junto com as pessoas. Mas também, eu não sou burrinha. Então, vamos correr atrás para que a gente seja um time que se soma. É muito amadurecimento isso. E está sendo assim. Está sendo. Está sendo um time. Eu tenho essa sensação. Quando você trabalha com imagem, você sabe, e com exposição ao público, você sabe que não é sempre que as pessoas se somam e se completam. E desde o primeiro dia, a sinergia entre o time no estúdio e fora me assustou de tão legal. Eu cheguei a pensar, não, calma. Não pode ser tão bom. Não dá. Tô sonhando de novo. As pessoas são legais, as pessoas são simpáticas, as pessoas são educadas, são profissionais. As pessoas são humildes, que é raro no nosso meio. As pessoas querem fazer acontecer. Putz, não tem como dar errado, sabe?
E aí foi nessa situação toda que surgiu essa foto aqui, né? Que nós nos juntamos outra vez. A gente foi parar em site de fofoca. Olha, viu? Você com aquela trajetória toda que eu admirava foi parar no mesmo site de fofoca que eu. Não, no mesmo post. Nós No mesmo estávamos juntos. post, exatamente. E vamos continuar juntos por muitos anos. Eu espero que sim. Mas aqui parece até que foi uma conspiração e foi zero isso. Zero Trepp, todo conspiração. Rodrigo Alvarez saem da Não, não foi Parece assim. que a gente armou, né? É. Não foi nada disso. Olha, eu queria te convidar pra gente ir pro segundo ato da nossa conversa. Tá, mas alguém vai assistir tanta coisa sobre mim? Muita gente. Que medo. Tá, vamos. Vamos? Vamos. Você tem dúvida que as pessoas vão, se elas vão chegar até o fim da conversa? Absoluta. Absoluta, mas assim, eu confio no teu trabalho. Eu já vou chamar aqui, ó. Você escutou? A Joana tá perguntando se você vai ficar com a gente até o final. Vamos pro segundo ato e as pessoas vão ficar com a gente. Combinado. Vamos? Aham. Porque tem muita coisa legal pra acontecer Eu ainda. tenho muita coisa pra contar. Então vamos. Que lindo, é mais bonito do que eu imaginava. Que legal! Aqui, ó, esse é o seu lugar, esse é o seu microfone, você tá acostumado com microfones. Mas é sempre bom lembrar que tá aqui pra te servir. Legal, né? Muito! E eu me posiciono aqui. Isso já era assim, não, né? Não, Ah, tá. aqui tinha só esse aqui, esse tampo. Muito E eu queria legal. fazer uma cozinha, mas eu falei, poxa, mas qual é a cozinha aqui? Eu não sou cozinheiro, não sou chefe. Então vamos fazer a cozinha dentro da biblioteca. Boa. É, você não eu podia precisava ter botar que... alguns livros em algum lugar também, então eu falei, já resolvo 2 problemas. Que legal. Ficou bonitinho, né? Uhum. Então, pra nós, um bolinho de laranja com um queijo maravilhoso. Ai, que delícia. Quer começar pelo queijo? Quer? Vou botar aqui no meio. Eu queria te oferecer, se você quiser, obviamente, eu tenho vinho tinto e branco. Vamos tomar? Vamos. Qual que você quer? Branco. Branco? Uhum. Eu também estava pensando nele, que bom que você quis. Você quer beber que água? Com gás ou sem gás? Sim. Sim. Dei umas cortadinhas aqui. Não, a gente tá em casa. Esse aqui é o nosso lanche. Você vem aqui mesmo quando você não grava? Ah, eu tô todo dia aqui, porque se eu não tô gravando, a gente tá fazendo alguma coisa. Eu já sei onde te encontrar. Sim. E venha, seja bem-vinda, vem aqui. Tem um espaço bom aqui, ó, pra ler, trabalhar, tem mesa. É, então, tem ideias, né? Não é bom? Muito bom. Eu ia te perguntar uma Eu comi coisa. com a mão. Eu peguei e comi com a Como mão. com a mão, você tá em casa. Acabei de lavar a mão. Sabe o que eu ia te falar? Eu fico muito curioso pra te ouvir falando com seu Português? sotaque de Portugal. Tu pedes-me sempre pra eu fazer isso quando nós estamos no ar? Então, você topa? Claro. Solta aí. Mas agora, queres normal. continuar? Vamos fazer esse pedaço todo, o segundo ato todo em português? Eu às vezes vamos esquecendo, mas podemos tentar. Vamos. Eu acho que as pessoas não vão entender. Vamos ver? Eu acho que vão. Nós tentamos um bocadinho, depois eu volto. Tá. É naturalíssimo pra você isso, né? Sim. Como é que você transita do sotaque brasileiro pro... É como se falasse outra língua? Sim. Você liga a chavinha do Brasil Quando tu começas a falar inglês, tu começa a falar inglês. Não é? e quando começas a falar em brasileiro, falas em brasileiro. E português de Portugal é igual. É outra língua. É outra língua. É. Tu puseste aqui na minha frente coisas... Eu não consigo parar de comer, eu adoro comer. Adoro comer. Eu E também. outra coisa sobre mim que tu precisas saber, Ah, que a minha mãe também me ensinou a vida toda, é... Só que eu acho que foi um tiro que saiu pela culatra. Minha mãe sempre me ensinou a não fazer cerimônias. Eu faço pouquíssima cerimônia. Então, se tu deixares isso aqui à minha frente, eu vou comer tudo. nós somos muito parecidos nisso, mas eu acho que às vezes isso é um defeito meu, porque eu também. aceito as coisas. Eu também. Quer sentar e comer? Quero. Eu falo, você viu? Eu ia pegar o banco. Tá Pega em o casa. banco, tá? E os vinhos portugueses, você gosta? Adoro. Ó, deixa te Eu gosto da servir. culinária portuguesa. O que você gosta? Qual é a sua comida Francesinha. preferida? O que é francesinha? Francesinha, as pessoas precisam dar um Google pra entender, mas só comendo mesmo. É como se fosse... É uma montagem de um sanduíche, mas... O molho é muito bom, é feito com vinho do Porto, com piripiri, uma pimenta nossa. E é um absurdo. Tem um monte de enchido dentro, ou seja, todo tipo das nossas linguiças, sabe? E o Muito que é bom. comida da vovó que você lembra? A comida da minha avó não é comida portuguesa, Vegetariana. né? Não, pra mim ela cozinhava carne. A minha mãe, a minha avó, ela é vegetariana muito por conta da guerra, né? Ela viu muitos corpos, muitos cadáveres, pra ela faz muita confusão.
Ela passou fome. Não tinha carne. Então foi uma coisa que ela trouxe. Por causa da guerra, ela parou de comer carne. Parou de comer carne. Porque ela via pessoas mortas. Minha avó associa muito a isso. Não sei se foi exatamente por isso, mas sempre que eu pergunto pra ela, ela fala: não vou comer cadáveres. E na guerra, nós não tínhamos carne, depois eu via, não sei o quê. E, nossa, eu não consigo nem pensar. E realmente nunca mais comeu. Não come. Não come. Mas pra você ela cozinhava. Uhum. O que ela fazia? Massa bolonhesa, estrogonofe. Ah, nada típico. Não é típico. Típico holandês, ela faz algumas sobremesas, assim, que eu não tenho o nome direito. Estrogonofe é russo, afinal, não é holandês, né? O estrogonofe não é holandês. Não, né? Mas era comida pra criança. Porque ela cuidava de um monte de criança, né? Ela fazia comida pra um monte de criança. E você era uma delas. Eu era uma delas. E você convivia com essas crianças? Sim. Como era? Muito legal, inclusive. Da sua idade? Da minha idade, mais novos. Alguns mais velhos. Uhum. Inclusive, tem uma dessas crianças, que eu chamo de primo, que eu convivo até hoje. Olha. Sempre. Como é que se chama? Luiz. Da sua idade. O Luiz tem um ano a menos do que eu. O Luiz, ele mora em Munique, que ele fez medicina. Ele passava muito tempo na casa da minha avó comigo. A gente era uma duplinha, assim, de brigar, né? Se esbofetear. Mas eu cresci com o Luiz, Porque olhando pra ele você como não meu tem primo. irmão, né? Não. Então o Luiz era um pouco Era como um irmão. pouco, aham. E o Luiz arrumou uma namorada brasileira. Não acredito. E veio pra cá? Ele namora à distância. Ah, tá em Munique. Tá em Munique. Mas o meu namorado e o Luiz se deram super bem, ficaram super amigos. A namorada do Luiz, que se chama Luísa, e eu ficamos muito amigas. Nós gostamos de viajar juntos, nós gostamos de estar juntos. Estamos sempre juntos. Sempre que possível, estamos juntos os quatro. E o seu projeto agora é trazer o Luiz pro Brasil. O Luiz tem que vir pro Brasil. Ele precisa casar com a Luísa. Fato. Os Luizes, eles precisam casar. Não tem outro. E eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho dela, muito orgulho do relacionamento deles. E a vida, de novo, tem uma dessas coincidências. Como é que o Luiz, que foi uma pessoa importante pra mim na minha juventude, enfim, na minha infância, foi namorar uma mulher incrível, que virou minha amiga, que virou também um porto seguro pra mim aqui, que mora a 8 minutos da minha casa. Você que apresentou pra ele? Não. Assim que ele começou a namorar, nos apresentou. E como ele muitas vezes tá fora, a gente se encontra quando ele não tá. E ela virou uma grande amiga. Olha só. Mas aí também deve ter pesado o fato de ele ter te conhecido, você sendo brasileira, e ele estava mais aberto às coisas do Brasil, não? Não. Não. É que ela realmente é uma menina absurdamente incrível. Ela é Luísa Sonza. Cantora. Ah, É ela. olha só. Eles se conheceram e, claro que ele se apaixonou. Ela é muito legal. Eles se conheceram numa turnê dela? Eles se conheceram, acho que pela internet, assim, sabe? E o que ele faz? Ele é médico. Ele vai ser cirurgião plástico, ou já é, não sei, tá fazendo residência, não sei. E ele vem pro Brasil. E você então não estranhou nada no Brasil? Não, você estranhou talvez se não tinha a sua casa em U, não tinha aquele sonho que você É imaginou. muito diferente quando você viaja pra um lugar. Quando você imigra por necessidade. Pô, pra você. Obrigada. É diferente você imigrar com o quê de turismo, sabe? Com... Você olha pro lugar de forma diferente. É diferente você precisar e você desfrutar. Muitas pessoas foram morar para Portugal agora, aproveitaram, mudaram de vida. Vão para lá podendo conhecer o país, podendo conhecer a Europa. A gente precisava sobreviver. Então, eu estranhei muito. Não as pessoas, não o sotaque, não a cultura. A falta de estrutura, a falta de rede de apoio, a falta de referências. Por exemplo, pobreza. Por Você estranhou? exemplo, eu estranhei pobreza, eu estranhei o hospital público, acesso, né? O acesso a ensino. Eu sempre estudei em escola pública. Sempre não, estudei boa parte da minha vida em escola pública. E eram boas. Ótimas. Minha mãe preferia me colocar em escola pública. E você chegou aqui, você foi estudar em escola pública? Não. Escola privada. A gente não sabia nem como fazia. Tipo, como é que você entra no meio do ano letivo? Todos os processos aqui são muito difíceis, são muito... Vocês vieram o quê? Não era o começo do ano?
A gente veio exatamente no dia 18 de junho de 2009. E o que mais era estranho? O que demorou para você se adaptar? A forma como as pessoas se relacionam é estranha. Qual é a estranheza nesse sentido? Eu, enquanto criança, eu passava muito tempo na rua. Eu ia a pé, eu não estudava perto de casa, assim, mas eu ia a pé da escola até casa, 40 minutos a pé, de boa, com as minhas amigas conversando. A gente parava, tomava um café com leite. Éramos muito independentes e tínhamos muita segurança. A gente fazia muita coisa. Tem muita coisa pra fazer na cidade. Eu passeava quando eu tava de férias, eu ia muito, minha avó ia comigo com o Luizinho pro parque da cidade. Você morava no centro do Porto? A gente morava na Boa Vista, você conhece? Não a ponto de saber bairros. Mas é uma região central, uma região bem central. Então você vivia a cidade mesmo? Vivia a cidade. E isso eu senti muita falta. No Brasil, as pessoas se relacionam dentro de casa ou dentro de um restaurante. Eu tenho essa percepção também. A gente aqui vive de um lugar pro outro, mas não na cidade. Eu vivia na cidade. Eu ia pra cidade. Minha avó me tirava muito de casa. Eu queria saber o que você está pensando pra frente, mas eu não queria que você respondesse agora. Eu queria que você respondesse isso no nosso próximo e último terceiro ato. Tá, Vamos? eu vou começar o bolinho, então. Come o bolinho? Esse bolinho tá prometendo, também quero. Repara que eu não usei o garfo e a faca pra nada. Eu Ótimo. só fiquei brincando com eles. Eu como com a mão. Você já sabe que você vai aqui. Eu proponho, espero que você possa tirar o sapato. Posso, claro. É mais demorado que o seu, não vai quebrar, né? Eu queria te jogar. Deixa você se posicionar bem. Tem um. Deixa eu acender o incenso. Você gosta de incenso? Adoro. Gosto muito. Casa sem incenso não dá. Não tem alma. É bom, né? É bom. Pronto. Estou confortável. A ideia aqui é você não me olhar e eu não te olhar porque a gente vai olhar pra dentro. Tá. Você tem hoje 31 anos. Onde a Joana Treptow quer estar daqui a 20 anos, quando você vai ter exatamente a minha idade? Você tem 51? Tenho 51. Eu quero estar viajando o mundo, conhecendo novos lugares. Mas isso você já vivendo fez um novas pouco? experiências, sim, mas com liberdade. Eu quero ter liberdade de horário, de tempo, de locomoção, de responsabilidade. É assim que eu quero estar. Você vai estar no Brasil daqui a 20 anos? Não, eu vou estar fora. Você não vai estar morando aqui? Não. Você eu vou vai ter estar em minha Portugal? base aqui. Não vou estar em Portugal também, não. Você imagina que país vai ser? Eu vou ter uma base na Itália, vou viajar ali pro Nepal, volto, dou um pulinho na Islândia, volto. Então realmente Vou pra Etiópia, volto. a sua ideia é percorrer o mundo. Eu quero viajar. Eu quero Mas você conhecer quer lugares. viajar de férias ou você quer viajar trabalhando? Eu quero viajar meio a meio. Num ritmo que não é de quem trabalha. Ou seja, quando você viaja a trabalho, você tem muito compromisso, né? Tempo, hora. Mas de quem tá explorando. Quero escrever. O que você quer escrever? Quem sabe eu posso até... um dos sonhos que eu tinha era dar aula. Então poderia ser. Escrever, o que eu quero escrever? Eu quero escrever sobre lugares, escrever sobre gente. Eu já quis escrever muito sobre jornalismo. Ficção. Ficção. Eu tenho muita vontade de escrever sobre ficção. No ano passado eu fui pra Itália, fiquei numa cidadezinha que agora eu não vou lembrar o nome. Que droga. Que era praticamente dentro de uma... Não, eu fiquei dentro de um castelo. Eu dormi
dentro de um castelo. Na Itália? Na Itália. E na Albânia, não era na Itália, foi na Albânia. E aí, na hora que eu entrei lá, eu já imaginei uma história que eu queria ter escrito. O que era? Uma menina que morava no castelo, na Idade Média, que não era a princesa, que, enfim, se desenrolaria por aí. Essa menina parece com você? Não, acho que não. Não? Não sou tão excêntrica. Não, mas eu disse mais... É que eu sei que é uma tendência, né? É uma mas referência que a gente às vezes tem, né? Não. E as crônicas que você escreve? A gente vai ler? Com certeza. Eu preciso escrever mais. Vão virar livro? Talvez. Eu preciso escrever mais. Preciso parar, sentar e fazer disso um hábito. Então vamos fazer um exercício? Ai. Em 2045, o que é que a Joana vai ter feito e vai estar fazendo? Você já vai ter escrito alguns livros. Tá. Certo? Certo. Você vai continuar sendo apresentadora de um canal multiplataforma? Acho que não. Não. Você vai continuar trabalhando como jornalista? Sim. Sim. Dificilmente eu vou saber fazer outra coisa que não jornalismo. Então, se você não vai estar apresentando, você vai estar percorrendo o mundo fazendo documentários, talvez? Talvez escrevendo, talvez fazendo documentários, mas a gente não sabe se em 20 anos esse formato documental vai ser, né, como a gente entende, mas sim, vivendo coisas, levando experiências. Documentário é um gênero que tem milênios. Talvez não acabe não, né? Não sei. As pessoas estão mudando tanto a forma como elas gostam de consumir conteúdo, né? A gente está tendo que se desdobrar para chamar a atenção das pessoas, fazer elas se ligarem em assuntos que são importantes. Difícil, viu? Você acha que você ou que os apresentadores vão ser substituídos pela inteligência artificial? Não. Não? Não. Vai continuar tendo sempre uma pessoa para contar o que está acontecendo no mundo. Vai. Mas eu não entendi onde você vai estar, então. Você vai ser uma correspondente, uma viajante? Eu posso ser uma correspondente, eu posso dar aula, eu posso escrever livro, eu posso fazer muita coisa. Eu ainda não sei ao certo. Eu quero ter uma família, eu quero... Você quer ter filhos? Quero. Já está próximo esse momento? Eu digo, O que é próximo pra Não, você? eu pergunto se você quer nos próximos anos já ter filhos. Sim, nos próximos anos quero. Ainda nessa década de 20. Ah, sim, daqui a 2 anos eu quero ter filhos. Você quer quantos filhos? Eu queria 3, mas o meu namorado só aceita 2. Então temos esse impasse. Você que tem 3, você pode falar, se dá Mas certo. os meus 3 foram 2 negociações diferentes. O primeiro casamento, o Hector, e depois o segundo casamento atual, a Audrey e o Rafael. Eu queria te agradecer muito. Obrigada. Você tá essa tarde aqui comigo, maravilhosa. Foi muito legal. Foi muito bom. Te conheci mais. Uhum. Já conheci um pouquinho, mas nada perto do que eu te conheci Não, agora. hoje foi uma terapia, né? Foi? Uhum. E olha, a gente vai ficar junto muito agora. Ai, tomara que dure muitos anos. Vai durar. Não vai pra Amazônia, pro deserto onde Não, tá. tem tempo ainda, Muito obrigado, viu? Obrigada eu, Rodrigo, pelo convite. Eu adorei. Achei genial o formato, a profundidade, que é uma coisa que é tão rara hoje em dia, né? Quando a gente fala de conteúdo, a tua pesquisa, a tua entrega. E como é bonito isso aqui. Fala muito de você também. Obrigado. Muito obrigado. E aí, você está curtindo o Em 3 Atos na TMC? Eu adoro gravar esse programa, eu adoro ouvir vozes diferentes, pensamentos diferentes, histórias incríveis como você tem visto e ouvido por aqui. Então, se você está gostando, faz uma coisa, aproveita para se inscrever no canal TMC.360, você já sabe, você está aqui, né? Então, se inscreve, compartilha com alguém, tem sempre alguém que vai gostar desse episódio. Pensa aí, parente, amigo, irmão, mãe, tio, manda para alguém, compartilha, ajuda a divulgar essa nova iniciativa que a gente tem aqui, esse novo programa na TMC. E bom, se você gosta de conversar com a gente, quer deixar seu recado, deixa um comentáriozinho aqui embaixo.
A gente sempre gosta de ler, comentar. Você pode opinar, gostei, não gostei disso, gostei daquilo, adorei tal coisa, traga um tal convidado. Deixa o seu comentário aí que a gente vai continuar juntos aqui por muito tempo no Em Três Atos na TMC. Eu sou o Rodrigo Alvarez e todos os dias estou com você ao vivo a partir de 8 da manhã no TMC 360 junto com a Joana Treptow. A gente se vê.